Muito bem, terminou, né, a palestra da Michelle e muito boa, né? Ela caprichou bastante, falou bastante coisa sobre a verdade, sobre o reinar, né, na vida, na divina vontade. Essa verdade, como é importante, né, para Jesus, o Filho da divina vontade, essas almas que ele prepara, forma pessoalmente, né? Ele prepara essas almas que vivem na vontade divina pessoalmente para serem aquilo que são chamados a ser, né? Para ser a obra-prima da criação verdadeiramente, os triunfos verdadeiros de Deus. Então, enquanto os outros são filhos ilegítimos, têm interesses próprios, né? Querem amar a Deus, mas ao mesmo tempo amam a si mesmos também, né? Amam alguma coisa de si mesmos, né? Querem Jesus, mas querem o conforto. Querem Jesus, mas querem também as alegrias da vida. Querem Jesus, mas querem também, né, tantas outras coisas. E Jesus não quer dividir, né, o coração dessas almas com outras coisas, né? Jesus ele não quer. Então essa é a verdade de Deus, tá? A verdade absoluta de Deus. Ele não quer de jeito nenhum dividir o seu coração com outras coisas. Desiste. Se você quiser ser de Deus, desiste dessa ideia. Claramente ele não tolera isso, né? Ele não quer de jeito nenhum dividir você. Então, é a verdade absoluta, né? A Michelle falou muito bem, eu não tenho necessidade de repetir o que ela disse, né? Ele realmente forma suas verdadeiras imagens. As verdades do Fiat, né, foram reveladas a Luísa no livro do céu. O fundo dessa luz é a verdade, né? Ele suspira por essas almas que não param de falar a verdade pura e simples sem interesses humanos. Essas almas respeitam os direitos de Deus, são formadas exclusivamente por Jesus, não podem proclamar as verdades, não se pode proclamar as verdades de Jesus na tristeza, a tristeza não entra na divina vontade. Aos filhos legítimos, tudo foi criado para esses filhos legítimos, né? E para os filhos ilegítimos, né, que não fazem a divina vontade, eles vivem roubando, né, as coisas que pertencem a Deus e não valorizam e nem reconhecem. Então, imagina, o que que essas pessoas merecem, né? O que que essas pessoas merecem? O que que vai, né? Eu só quero, assim, que vocês saiam dessa, que eu tô percebendo que Jesus está frisando muito essa realidade. Ele quer que a gente entenda de uma vez por todas. A vida na divina vontade é céu. E a vida fora da divina vontade é inferno. Ele quer muito frisar essa mensagem. Então, quem viver na vontade divina vai viver o céu. E o que é o céu? O que é o céu? O céu é Deus reinando. É Deus no comando. É Deus mandando, né? Mas não é uma lei. É amor. A pessoa que se rende a Deus ama a Deus. Deus ama a pessoa e ela ama. Então, é o relacionamento de pai e filho. E essa é a eternidade que a gente vai viver, a felicidade que nós iremos viver no céu eternamente. E começa desde já na terra, se a gente for fiel. Então não dá para dividir o nosso coração com outras coisas. Ou a gente já faz o céu acontecer na nossa alma, ou a gente fica se enganando por um tempo mínimo e correndo um grande risco de humilhar a Deus e de ofender a Deus gravemente. Depois a gente pode correr o risco de se perder eternamente. Porque assim, você pensa que, mas mesmo que eu largue, né, de amar a Deus, mesmo que eu consiga dividir o meu coração com outras coisas, mas essas outras coisas foi Deus que criou. Ele não vai achar ruim. Gente, desculpa. Ele é claro, e você já ouviu isso. Então, se você ouviu isso, ele sabe que você ouviu. E você sabe que você ouviu essa verdade. E você entendeu. Entendeu? Então, assim, a alma que se perde é uma alma que está sabendo. Entendeu? A alma que vai para o inferno não é uma alma só ignorante. Normalmente, a alma que vai para o inferno é a alma que está sabendo o que ela está fazendo. Então, se você conhece a verdade e você mesmo assim vai para outra direção, ou fica na mornidão, ou fica enganando Deus, o que que você merece?
Então, é muito grave. Então, não tem para onde correr. Entendeu? A gente não tem como ficar enganando Deus e dando escapadas. É melhor a gente firmar o caminho e ficar com Deus e não ficar arrumando confusão. Não fica enganando Deus. É isso que eu peço para você. Nossa, mas é possível que um filho da divina vontade engane a Deus? Bem, a gente às vezes acha que é e não é. Porque se você tá conhecendo essas verdades e elas não são aquilo que realmente você, né, não é sincero, você vê que dentro de você você não consegue verdadeiramente colocar isso como base na sua vida. Você tá ouvindo, acreditando, mas não está vivendo. Existe isso, tá? Até o padre Paulo Ricardo falou de um amor, de uma realidade nocional, né? Um conhecimento nocional, que quer dizer de noção, que é um conhecimento sem amor. Tem gente que não tem amor por aquilo que está ouvindo, pela verdade. Não tem amor. Se não tiver formando amor no seu coração, e isso não é tão simples. Você precisa ver se você ama mesmo essas verdades, se você realmente quer ficar com elas, né? Apesar das dificuldades, que é aquilo que a Michelle falou, a tristeza não entra na vida na divina vontade. E eu já vi pessoas que tá 4, 5 anos caminhando na divina vontade e que toda vez que essa pessoa abre a boca, ela só fala triste. Ela tá sempre triste pelas coisas que não pode mais ter, porque ela quer ter e não pode ter. Que ela fica questionando, acho que Deus não quer isso para mim, mas eu queria, e fica naquela impasse, sabe? Eu conheço pessoas que ainda ficam no debate entre as coisas da terra e as coisas de Deus, e não se entrega a Deus verdadeiramente, e tá ouvindo o livro do céu, e está com conhecimento, mas não ama. E aí, nos desabafos dessa pessoa, né, como nos 31 dias a gente ouviu, maldita a hora que a divina vontade me foi apresentada. Então, gente, cuidado. Eu fico firme nesse ponto, porque a gente não está sendo enganado aqui. Aqui é para ser concreto, né? A vida com Deus, é para ser real. Se Deus não estraga prazer para você, se você gostaria de ter outras coisas, ó, todos os dias a minha vontade humana, todos os dias, sem brincadeira, todos os dias a minha vontade humana fala para mim, Aline, a divina vontade não é amada. Vai falar outra coisa. Muda de assunto. Você é capaz de ser uma ótima youtuber, ganhar dinheiro com isso. Olha só. A tentação constantemente, às vezes, vem da minha vontade humana falando comigo. Olha só quantas pessoas que estão ao vivo. Vai ver em outro canal para você ver. Tem 430 pessoas, tem o canal. Olha, esses dias eu vi o Terço da Misericórdia no Instituto Resed. No dia de semana, às 3 horas da tarde, tinha 43 mil pessoas rezando. Meu, você não tem noção como isso dói. Não tô falando que é ruim o terço da misericórdia, pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Mas pensa bem, não ter nenhum mil aqui com a gente é de doer. 43 mil pessoas num dia de semana, às 3 horas da tarde, rezando no Instituto Resid ao vivo. 43 mil pessoas no canal do Instituto Resid às 3 horas da tarde. E não ter nem mil aqui. Então, muitas vezes a divina vontade me deixa nessa situação. E eu fico vendo pessoas falando que tá ganhando fortunas e fortunas na internet. É uma tentação que você não tem ideia. E eu sabendo que eu tenho uma eloquência, que eu sei falar bem, que eu posso falar coisas que eu sei, que eu conheço. Sabe, a tentação vem visitar. Mas eu converso com Jesus e renuncio todo dia. Renuncio todo dia a essas vozes que estão dentro de mim, sabe? De querer ganhar dinheiro com isso, de que me preocupar com isso. E Jesus, ele vem vem até mim, porque eu procuro por ele.
Eu vou atrás dele todos os dias, vou até ele todos os dias, vivo com ele todos os dias. E ele vem e fala para mim, né, o que é mais importante? O que é mais importante? O que realmente vale a pena? E todos os dias eu decido pela divina vontade, consciente, totalmente consciente, renunciando às coisas da terra. Todos os dias a proposta me vem, me bate no coração. Todos os dias essa pergunta me é feita. O que você quer? E eu, todos os dias, penso na outra possibilidade, mas eu rejeito, consciente, fico até, sabe? Aí você fala assim, nossa, você não deveria nem pensar na possibilidade. Não, não é assim que funciona. Jesus, ele não quer forçar a gente. Ele faz questão de brilhar essa outra, sabe, essas oportunidades. E ele faz questão dessa pergunta, dessa realidade vir brilhar na sua frente, bem bonito, ele faz questão. E você acha que eu acho ruim com Jesus isso? Vocês acham que eu fico brigando com ele? Senhor, o senhor não deveria ficar perguntando essas coisas para mim, me permitir que essas perguntas venham até o meu coração. E aí parece que eu, né, não tô amando o Senhor porque eu tô ainda pensando nessas coisas, isso vem no meu pensamento, vem no meu coração. Por que que eu fico tendo isso? Eu não questiono. Não questiono, Deus é livre. Ele pode fazer o que ele quiser dentro de mim. Ele pode me pedir todos os dias a resposta, todos os dias, porque eu sei que isso é reparação que ele está pedindo. Todos os dias ele quer essa resposta. Ele todos os dias essa é a resposta que ele deseja ouvir do meu coração. É importante para ele. Eu não penso em mim. Se eu ficar refletindo sobre o que está acontecendo no meu coração e ficar pensando, nossa, eu acho que eu tô dividida, porque toda hora, né, de vez em quando vem essas dúvidas no meu coração, então eu tô dividida. Eu não penso em mim. Se eu ficar pensando em mim, eu não faço o ato que Jesus está querendo. E ele está querendo um ato de reparação. Porque toda vez que ele vem visitar minha alma e permite essas perguntas, ele está querendo ouvir. O que você prefere? Conscientemente. E ele vai trazendo perspectivas e perspectivas e perspectivas. E eu fico avaliando novamente aquela proposta. E eu fico avaliando aquela proposta. Sabe? Realmente sentando para avaliar a proposta, para poder conversar sobre aquilo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ai, você não tem medo de cair? Não, não tenho medo, entendeu? Seja feita a vontade de Deus. Eu quero estar na vontade dele. E a vontade dele é o ato que eu estou fazendo de estar ali pensando sobre aquilo. Eu sou humana, ele está vivendo a minha humanidade, ele está vivendo em mim. E na humanidade, ele permite essas coisas. Como que era a vida de Jesus? A vida de Jesus era o demônio lá tentando ele. A vida de Jesus era os fariseus e os hipócritas lá testando ele. Você acha que ele escapava das circunstâncias? Você acha que ele fugia e falava: Não, pai, não manda para mim nenhum problema, não. Não manda para mim nenhum teste, por favor, né? Não manda para mim nenhum desgosto. Jesus ficava falando isso para o pai? Não, ele seguia o propósito e ia em frente, fazendo os atos que ele tinha que fazer. E todos eram valiosos, todos eram importantes para a reparação e para a expiação dos pecados, né? Ele precisava continuar fazendo. Então, cada ato na divina vontade tem um valor imenso, mas precisa ser verdadeiro, tem que ser real. Tem que ser real, tem que ser uma vida vivida de verdade. Tem que ser uma vida verdadeira com Deus. E nós somos, sim, colocados a essas situações. Não é assim. Aí você fala assim: ah, então é muito chato, né? Passar por isso. Não, é vitória todos os dias. Por isso que é alegria, por isso que tem testemunho todos os dias, por isso que você vibra todos os dias com Deus, por isso que você fica firme, cada vez mais firme, caminhando. Porque você ofereceu, você conseguiu mais uma vitória, mais um ato verdadeiro feito na divina vontade para a reparação de todos aqueles que não decidem por Deus, que não decidem por Ele. E eu decido. Então, Jesus, ele precisa me permitir essas circunstâncias, que não são tentações, eu não vejo dessa forma, é uma tentação da minha vontade. Mas eu não vejo como tentação, eu vejo como ato na divina vontade.
Eu vejo como uma oportunidade de amar a Deus. É como se fosse um teste que ele manda todos os dias. Aí você fala assim, mas Deus não deveria testar você, você já tá firme no caminho. Ele deveria só ficar, né, curtindo você, porque não, ele fala pra mim que ele não tem muitos filhos da divina vontade sinceros. Que ele tem a liberdade. Ele não tem. Ele falou que ele não tem pessoas que ele tem a liberdade de usar, de testar. Então eu tenho que ser para Deus aquilo que ele precisa. Eu não tenho que ser uma lógica, né, racional que você pensa, nossa, deveria estar nesse patamar de caminho, nesse grau, e nesse grau você não tem mais que ficar sofrendo nada. Deus só tem que curtir e ser uma alegria suprema. Não, eu não vejo dessa forma. A vida de Jesus não foi alegria suprema? Olha para a vida de Jesus. E o que que ele viveu até o último momento? Sofrimento, né? Ele só viveu para ofertar-se, para se doar. Então, o Filho da Divina Vontade é um outro Cristo. É para doar, não é santidade humana, porque a santidade humana, se você for ver a santidade humana e ler o livro esses livros da vida espiritual aí dos santos e dos padres que ficaram especializados nisso, eles vão falar que você vai chegar na sétima morada. E que nessa sétima morada você não precisa mais rezar, é uma vida totalmente contemplativa, né? Que você já está totalmente conquistou o patamar maior de todos, então é só curtir, né? Você não precisa se preocupar. Na vida na divina vontade não tem essas coisas de humano. Entendeu? Na vida na divina vontade, aqui na Terra, no momento em que nós estamos, ainda é de luta, tá? Ainda é de esforço, de luta, de batalha, tá? Então, ele é livre na sua alma e ele vai ser um outro Cristo, para poder trabalhar na sua alma aquilo que é preciso fazer para as outras almas que estão precisando de ajuda. Né? Você precisa ser o apoio de Jesus lá naquela circunstância em que ele falou lá na agonia de Getsemane, entendeu? Você tem que produzir os orvalhos benéficos, você tem que fazer os atos de reparação para dar a glória para Deus. É um trabalho, é operante, a divina vontade está operando em você constantemente. Então, a vida na divina vontade é trabalho, não é só gozo, não. Mas nesse bem de trabalhar, nessa vida de trabalho é uma vida gostosa, é uma vida boa, porque é uma vida que você está sendo usado, você é útil. Gente, não tem coisa mais perfeita, não tem coisa mais substancial e maravilhosa na terra do que ser usado, do que ser útil. Quando um pai aposenta e os filhos já saíram de casa, é uma vida ruim, às vezes, para esse pai, que não tem mais o que fazer. E aí, muitas vezes, esse pai vai para bebida, começa a cervejada todo dia, começa a ir pro bar, porque não tá ocioso ali, porque os filhos, né, já estão crescidos, já foram embora, e só tem ele e a esposa fica lá fazendo os crochê, né? E cozinhando lá e fazendo umas coisas diferentes. Mas o homem, ele não tem mais o que trabalhar. E aí, para onde que ele vai? Vai lá jogar bilhar, vai beber cerveja, fica lá, né? Muitos deles, e é isso, ele perde a utilidade. Os filhos não pedem mais nada pro pai. Os filhos já têm tudo, já tem o carro deles, já tem a casa deles, já tem, né? Alguns deles já estão se virando, né? Morando longe do pai. E o pai tá lá, ele tem que fazer alguma coisa. O que que ele vai fazer? Né? Então, alguns homens fazem isso. E aí ele deixa de ser útil, ele fica se sentindo inútil. E aí é uma tristeza. Fora se ele não, né, nessa realidade acaba se viciando em bebida e pode até se tornar um alcoólatra no final da vida, né? E arrumar doença para si mesmo, né? Ficar todo doente e aí o trabalho dele vai ser doença, né? Cuidado das doenças dele, tomar os remédios. O trabalho diário dele vai ser esse. Meu, que tragédia humana, né? Chegar nesse patamar e não ter mais o que fazer, sendo que poderia, depois dessa idade, aposentou, fazer outra faculdade, né? Escrever livros, né? Ser um intelectual. Quantos homens idosos
são inteligentíssimos, escrevem livros e tal, estudam, fazem outra faculdade, começa alguma profissão, vão vender pipoca na igreja, né? O meu avô mesmo, ele até quando ele pôde, ele trabalhou, né? Vendendo pipoca, né? Na porta da igreja, o meu avô, que é meu padrinho de batismo. E só parou, né? Quando não aguentava mais, porque tava cegueta de tudo por causa da diabetes, né? Tava ceguinho, ceguinho, e surdinho, surdinho, usava aparelho também de. Aí não tinha mais jeito, né? Mas ele ainda ia para minha casa, né? Me dava dinheiro, ainda, mesmo depois dessa situação de, né, de sem enxergar, sem ouvir, ele ainda andava para o bairro inteiro, fazendo, né, indo na casa dos filhos, tentando ver o que que podia fazer, capinava um terreno, até mesmo assim ele tentava plantar lá num terreno que tinha perto da casa dele. Ele não parava de trabalhar, ele queria ser útil, né? Então tem alguns homens que eles não fazem isso de ficar indo pro bar, né? Eles vão dar um jeito de fazer alguma coisa ainda útil, né? Aqui perto da minha casa tem muitos velhinhos que eles plantam na beirada do rio Paraíba aqui, hortinhas, né? Ficam fazendo hortas, fazendo tipo, ou ficam plantando flores, sabe? Fazendo jardins ao redor do rio aqui, plantando árvores, plantando plantas e ficam aqui cuidando né, das plantas, fazendo caminhada, cuidando dos cachorros. Por quê? Para poder ter valor à vida. E nós, os filhos da Divina Vontade, não temos esse problema, né? Porque somos extremamente úteis, né? Extremamente úteis naquilo que Deus está conduzindo a gente a fazer. Então a gente se sente plenamente útil para Deus, imagina? E até o último dia da nossa vida. A nossa vida, claro que a gente vai aposentar também, vai ficar nessa situação, mas Deus vai mandar para a gente as circunstâncias do que a gente vai oferecer. Se são doenças que Ele vai permitir que a gente tenha para oferecer em base da doença, ou Ele vai oferecer, né, algum dom para você usar nesse momento da sua vida, de servir alguma pastoral, alguma coisa na igreja e dar força para você fazer isso. Não sei, alguma coisa Deus vai inventar para você doar, continuar doando. E mulher sempre tem serviço, né? Porque a mulherada sempre tem neto para cuidar, sempre tem, né? Algum trabalho na cozinha para ajudar, enrolar bolinho caipira lá, estão lá desesperado ontem, um monte de gente pedindo para ir enrolar bolinho caipira lá para as festas juninas, nas quermesses da igreja, lá do hospital. Ontem tava o pessoal, por favor, quem puder vir ajudar a gente, né? Para enrolar o bolinho caipira. Então, tem serviço, até para homem e para mulher, né? Tanto homem como mulher pode fazer isso, né? Então, o serviço para os velhinhos, meu filho, tem muito, para os aposentados, tem muito, graças a Deus, né? Você ser da Vicentinos e buscar fazer a coleta de alimentos, né? Para doar para as famílias que precisam, né? E visitar os doentes. Tem muito serviço depois que você está aposentado na igreja, você pode servir, se servir lá. Eu vejo pessoas muito idosas na liturgia da igreja, né? Servindo na liturgia, lendo, né? Ou carregando o cestinho. Às vezes a pessoa não lê, mas ela fica num cestinho de ofertas. E é um trabalho também que bonito de ver os idosos fazendo, né? Então, a gente se sente útil, e daí dentro dessas oportunidades que você conduz, que Deus te conduz, você ainda vai estar vivendo na divina vontade. Imagina assim, tudo aquilo ali, ele vai crescer na sua alma, nesses atos tão simples que você vai doando, né, em função de dar a ele essa reparação completa dentro da sua alma, né? E estudando esses escritos, mesmo com a dificuldade de enxergar, né? Às vezes vem um glaucoma, você precisa fazer uma cirurgia, vem algum problema na vista, vem algum problema nos ouvidos, vem alguma coisa, mas você vai mesmo assim lutando, vencendo e continuando a meditar esses escritos e levar essa mensagem que a gente tem muito serviço para fazer, e não importa os cabelos brancos, né? Deixa eles chegarem. Eu tô cheia de cabelo branco, mas deixa eles chegarem aí para poder, né, te dar mais certeza de que você tá fazendo o melhor, melhor, melhor da sua vida, né? Então é isso. Vamos, né? Eu vou continuar lendo aqui o livro das perguntas. Tem muita pergunta de Jesus aqui. Eu quero ler esse livro. É muito maravilhoso, hein? Então vamos lá, gente. Peraí. Vamos para a questão 3, que eu já li a questão 1 e a questão 2. Ah, deixa eu ver aqui.
A questão 3. Primeira pergunta. Novamente o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: Ó juiz, eu lhe pergunto, por que você nos deu sentidos corporais, se não devemos nos mover ou viver de acordo com os sentimentos carnais? Segunda questão. Por que você nos deu os meios de sustento carnal, como comida e outras coisas deliciosas, se não quisermos viver para satisfazer esse apetite carnal? Terceira pergunta. Por que você nos deu livre-arbítrio, se não deveríamos seguir nossos próprios desejos? Né? Esse é bom, né? Para a divina vontade, isso aqui é bom, né? Por que o Senhor deu livre-arbítrio se o Senhor quer que a gente viva na divina vontade e não na nossa vontade humana? Legal isso aqui. Por que você deu aos homens e mulheres a semente da relação sexual? Olha, gente, ó. Por que o Senhor deu sexo para os homens, para a mulher, e uma natureza que gosta de sexo, se a semente não deve ser derramada, né? Se não pode ser feito sexo de acordo com o apetite que dá na pessoa? Que pergunta boa, hein? Por que você nos deu um coração e uma vontade, se não para parar de usar, né? Para poder parar isso, né? De escolher o que é mais doce e amar as delícias mais agradáveis, né? Que a gente não pode escolher o que é mais doce e amar as delícias mais agradáveis. Então, por que que você deu isso pra gente, né? Por que que você deu, então, um coração e uma vontade que quer as coisas mais agradáveis e doces, né? E aí Jesus responde, olha lá, amigo, dei os sentidos e a compreensão aos humanos, para que pudessem meditar no caminho da vida e evitar o caminho da morte. Né? Jesus é fogo na roupa. Véio. Olha só a resposta de Jesus. Ele dá um tapa na cara, né? Ele dá um soco no estômago. Eu penso assim, que é um soco no estômago do cara, né? O cara fica sem o que falar, né? Olha lá, por que você me deu sentidos corporais se não devo me mover e viver de acordo com meus sentimentos carnais? Aí Jesus responde: dei os sentidos e a compreensão aos humanos para que pudessem usar para meditar no caminho do que é o caminho da vida e evitar o caminho da morte. Já pensou? E você não, você leva assim, ué, mas não tô entendendo, Jesus. O senhor não respondeu minha pergunta. Que isso? Tá respondido, é. Não é para você seguir. Jesus está dizendo claramente, não é para você se mover de acordo com seus sentimentos carnais. Ele já está respondendo, não é para isso que eu te dei os sentidos. Eu te dei para você usar a sua inteligência, né, o olfato, os seus sentidos corporais, as suas sensações ali, para buscar o que é bom, né, o caminho da vida, não o caminho da morte. Olha que interessante. Né? Então tem que estudar para poder entender isso, né? Aí a outra pergunta, é a resposta aqui, peraí, acho que eu passei para perdi aqui. A segunda pergunta, dei comida e outras necessidades carnais para o apoio moderado do corpo e para que as pessoas pudessem exercer as virtudes da alma com maior força, sem serem enfraquecidas pelo consumo excessivo. Tá vendo que interessante? Tá vendo que nós somos inteligentes. Então, ele nos trata como pessoas inteligentes. Eu acho lindo Jesus por causa disso, né? Porque o monge chega lá muito inteligente, arrogante, fazendo as perguntas. E Jesus responde né, com palavras, com conceitos que o monge tem que pensar, que ele tem que raciocinar. Ó, tá vendo? Você tem que usar a sua inteligência, né? Você tem que usar a sua inteligência, né? Ele falou assim: por que você nos deu os meios de sustento carnal, como comida e outras coisas deliciosas, se não podemos viver para satisfazer os apetites? Aí ele falou assim: eu não dei para vocês satisfazer até explodir, né? É para um apoio moderado do corpo, para alimentar a necessidade do seu corpo, não tem problema nenhum, você pode comer desde que o seu corpo esteja precisando para te dar energia e para que possa exercer as virtudes da alma com maior força, porque daí você pode exercer as virtudes, né, de fazer o jejum, de não comer, né? Então, para você também poder exercer. Gente, que lindo isso. Eu fico chocada. Eu fico apaixonada com isso, gente. Essas respostas de Jesus, eu penso assim, olha só o que ele tá falando. Pensa comigo se não é isso que ele tá falando. Ele tá falando assim, tudo que eu dei para vocês é para levar vocês pro céu.
todas essas coisas aí que você tá falando que você quer fazer, que você quer abusar, abusar, usar e abusar, não é para isso, é para levar você pro céu. Olha só, olha que oportunidade que é para você isso. Olha só. Que grande oportunidade para você exercer as virtudes da sua alma com maior força. Em vez de comer igual um louco, que vai fazer mal para você, você vai ficar doente se comer igual um louco, né? Você vai ficar enfraquecido pelo consumo excessivo. Porque se você come até explodir, acabou, filho. Você dorme. Você dorme. Você não vai trabalhar, né? Se você comer até explodir, você dorme. Você nunca mais faz nada. Imagina que absurdo. Pensa comigo. É isso que você quer para sua vida? Comer, 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 comer e ficar dormindo o dia inteiro, comer e dormir, comer. Você sabe o que que vai virar isso? Você vai ficar numa situação que só Deus na causa, né? Já pensou? Que absurdo. Meu, a vida não é só comer. Larga a mão dessa vida, meu. Que isso? É absurdo, gente. É muito. O ser humano, ele é absurdo, gente. Que pergunta mais imbecil, e que resposta tão perfeita, né? Eu fico assim, hã? Lindo, Jesus, caprichou. Aí a terceira pergunta, eu dei livre-arbítrio aos humanos. Olha lá, a pergunta que serve para nós, ó. Eu dei livre-arbítrio aos humanos para que eles pudessem entregar sua própria vontade por mim. Olha só que legal, lindo. Ai, que lindo! Lindo, né? É o que eu sempre falo, gente. Ele deu a liberdade para a gente escolher por ele. Uhul! Né? Eu sempre falo isso. A liberdade só serve para que a gente possa escolher por ele. Eu sempre falo isso. E ele responde também nesse livro que eu não conhecia, o mesmo que eu vivo falando, mas que não é eu que falo, é Jesus que fala através de mim, né? Eu não falo nada. É Jesus que fala através de mim. E eu fico tão feliz com isso, eu fico tão encantada com essas coisas, eu fico assim, ai meu Deus, como o Senhor é lindo, Senhor, né? O Senhor não desaponta a gente nunca, né? Como o Senhor é maravilhoso, né? Muito obrigado, meu Deus, ajuda nós, Senhor, a permanecer sempre unidos a Ti, assim, né? Unidos cada vez mais na Tua vontade, crescendo, né? Nessa luz da vontade divina. Então é isso aí, ó. Eu dei livre-arbítrio aos humanos para que eles pudessem entregar sua própria vontade por mim, seu Deus, e assim obter uma recompensa maior. Olha a resposta de Jesus, gente. E não é isso a vida na divina vontade? É uma recompensa das maiores, né? Lá no céu. Realmente, é isso mesmo. Tá vendo? Ele respondeu para Santa Brígida bem antes da Luísa Picarreta. Santa Brígida, ela é bem antes, eu não lembro o tempo da Santa Brígida, mas ela é bem anterior à Luísa Picarreta. Interessante. Olha, vamos para outro. Agora sobre o sexo. Olha que legal. Quarta pergunta. Dei-lhes a semente da relação sexual para que pudesse germinar no lugar certo e da maneira certa e dar frutos por uma causa justa e racional. Olha só. Tá vendo? Não é para fazer sexo igual maluco por aí, não, né? Com animal, com tudo quanto é coisa, não é não, né? Sozinho ali, né? Não é não, né? Com boneca reborn, com almofada reborn, não é nada dessas coisas não, né? Então ele deu para germinar no lugar certo e da maneira certa. E o homem sabe muito bem como se ordenar se ele quiser, né? O homem sabe que você vê que os homens eles sabem. A gente vê alguns relatos, tem um cara que ele era ele é ex-pastor e ele perdeu, né, essa realidade de ser pastor por causa da pornografia, do vício da pornografia. E aí ele conta a vida dele, o sofrimento dele, e ele fala que é uma luta todos os dias, que ele faz tratamento terapêutico para poder lutar contra isso, que é um vício muito grave, muito difícil. E ele conta, né, que o certo é ser dentro do casamento, que tem que ser do jeito ordenado, que não. Então, a pessoa sabe, gente, o ser humano sabe o que é certo. O ser humano sabe o que é correto. Você acha que o Didi lá, que é o maluco do Freak-Off lá, né, malucão lá, ele não sabe o que é certo? Mas ele prefere o que é errado. Eles escolhem. Aí você fala assim, meu Deus, como que o ser humano faz isso? Como que o ser humano ele é tão deturpado desse jeito? O que acontece, né, na pessoa? Gente, larga o demônio. Não tem culpa, o demônio não tem culpa disso. Sabia que nem o demônio faz tudo isso que o homem faz? Que até o demônio fica assim, meu Deus.
Eles são piores que nós. Nessa parte, os demônios falam que o ser humano é pior que eles. Só para vocês terem uma ideia de tão deturpados, de tão absurdamente abomináveis que chegam a ser, né? Por causa dessa realidade do sexo. Então, o próprio demônio fica horrorizado. É assim, passou do limite do que o demônio poderia imaginar, criar. Então, não é demônio que tá na pessoa, não, gente. Entendeu? Né? Ah, mas é um problema no cérebro. Ah, Deus fez o cérebro da gente com algum problema, porque esse negócio de endorfina, de coisa aí, é Deus o culpado. É ele que é o culpado. Ah, vai nessa. Porque Deus criou a gente com um cérebro que a gente tem prazer, né? Dopamina, de dar dopamina para nós, né? De correr atrás de dopamina e tem esse negócio do prazer. E aí você vai falar que a culpa é de Deus porque ele criou o cérebro da gente desse jeito? Desculpa, gente. Não coloca a culpa em Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Não é uma doença. Porque daqui a pouco vai ser falado que é uma doença. Pode escrever. Daqui a pouco eles vão ter coragem, gente. Daqui a pouco eles vão ter coragem. Juro para vocês. Jesus tá falando que daqui a pouco vai se descobrir que essa pessoa que quer fazer sexo com criança é doente. E tem que fazer tratamento, não pode prender ela na cadeia. Daqui a pouco eles vão falar isso, tá? Pode escrever, pode escrever. É muito legal, é muito interessante você chegar na frente das pessoas, na frente da sua família e dizer: olha, vocês me desculpem, é que eu sou doente. Eu tenho que tomar remédio, fazer tratamento. Por isso vocês têm que ter paciência comigo, sabe? É, e de vez em quando eu dou uma crise. Nessa crise eu acabo pegando uma criancinha, não sei aonde, e acabo fazendo mal para ela e até mato. Sabe, gente? Desculpa. Perdão, Senhor. Perdoa, gente. Senhor, não faz um negócio desse com nós, não. Acho que tomara que antes que chegue esse momento, né, Jesus já tenha voltado, resolvido todos os problemas na terra para a gente não ver uma coisa dessa acontecer. Mas tá quase, gente. Tá quase, sim, quase que um pai de família pedófilo vai falar assim: me desculpa, minha filha, eu peguei você quando você tinha 10 meses de vida. Quase que eu te matei, eu sei, mas é porque eu sou doente. Você tem que ter dó de mim. Gente, eu sei que o pecador é um desgraçado, que a gente tem que rezar muito pelos pecadores, que a gente tem que rezar pela conversão dos pecadores. Eu sei disso, que a gente tem que ter misericórdia por eles, mas tem coisas que tá acontecendo nessa terra que tá saindo do limite, do que é maldade, gente. O que tá acontecendo nesse planeta não é normal. E se chegar nesse ponto, sabe, a gente tem que tomar juízo. Sabe, a ciência sabe muito bem que, que é possível o ser humano, né, se autocontrolar. Que Deus, ele dá o domínio para nós. É falta de Deus. Entendeu? Quem que dá pra gente a graça? Quem que dá pra gente o autodomínio é Deus. Por nós mesmos, realmente a gente não consegue fazer as coisas decentes, não. Mas a falta de Deus que está deixando o homem desse grau. E aí o homem está preferindo encontrar respostas na ciência que não é, né, que a ciência vai dizer, é uma doença, não tem o que fazer. Gente, por quê? Por que eles vão falar que é uma doença? Porque eles não sabem avaliar Deus. O cientista, ele não tem como pegar uma partícula de Deus e fazer a comparação ali. Só se, né, o cientista fazer realmente uma pesquisa e aí pegar pessoas cristãs que vivem o celibato e pessoas pecadoras que estão no vício do sexo, né, totalmente viciados. Só se eles fizerem umas pesquisas desse jeito, de pessoas reais que realmente vivem de verdade a vida espiritual, e aí o outro que não tem vida espiritual nenhuma e só vive no vício. Aí o cientista vai observar essas pessoas e vai contabilizar os dados. E aí ele vai colocar essa pessoa que autodomina-se na frente de pornografia e vai ver lá o que, que o cérebro dessa pessoa faz. O que, que essa pessoa faz para não cair naquela conversa. Só se a gente fizer os testes assim, é possível, né?
E aí vai provar. Vai provar quem tem Deus, quem tem vida espiritual, quem realmente pratica uma vida espiritual, passou. Não cedeu à tentação de ficar vendo. Não cedeu e sentiu no corpo todos os impulsos, né, sexuais, mas não cedeu. E o outro, né, colocou lá para rezar, não sei o que ele fez com os outros, da viciados lá, não sei o que ele fez. Né? Não sei como seria esse teste, não sei, não sou cientista, então não tem como fazer. Mas olha, seria interessante para provar para a humanidade que o que está faltando na cabeça dessas pessoas doentes é Deus. Deus é o único que pode te dominar, meu bem. É o único que pode dominar os nossos apetites. Não tem conversa fiada. É o que está faltando no mundo, é Deus. É Deus, a graça divina. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele trabalhou para que essa graça existisse. Ele produziu esses méritos e essas graças para o homem se policiar, se autocontrolar em seus instintos. Jesus trabalhou a vida dele dos 33 anos inteiros, 34 anos contando o período que ele ficou no ventre de Maria. Então ele ficou 34 anos de vida dele só segurando as pontas dessas coisas do pecado, acabando com o pecado dentro da humanidade, lutando e criando o artifício de resistência através da ajuda da graça que ele dispôs. Então, Jesus é o remédio. Jesus trabalhou e ele produziu, enquanto ele estava na terra, os remédios para essas doenças espirituais, que são doenças espirituais. Falta de Deus, que faz o homem ser essa pessoa. Ah, então é doença. Então você admite que é uma doença. Sim, é uma doença espiritual, vamos dizer assim. Até o padre Paulo Ricardo, ele lançou um livro sobre doenças espirituais e ficou famoso justamente depois que ele lançou esse livro. E inclui a pornografia lá, inclui esses vícios, né, malucos. Então, é o jeito, gente. É o que falta nesse mundo, é o que precisa esse mundo saber. Aí depois que esse mundo chegar nesse patamar de conhecimento, aí não tem mais desculpa. Para de falar que é doença psicológica e que o homem tá viciado, que esse vício é uma doença, não tem mais jeito. E aí, por exemplo, o cara lá, que o pastor, o ex-pastor, ele se mata lá, por hoje não, vivendo lá o PHN todos os dias, né? Ou por hoje não. Vivendo lá com a terapia, para por hoje não, vou mexer na pornografia. Todos os dias ele tá lutando e rezando. E falando disso lá na internet, tem um canal só para poder falar dessas coisas, e ele é super sincero, rasga o verbo e conta todas as batalhas que ele tá enfrentando diariamente contra o vício, né? Contra e vivendo, ajudando as pessoas a ver sobre isso, né? Faz tempo que eu não vejo o canal dele, mas uma época eu vi, é muito interessante. Então é importante ter essas pessoas que dão esse testemunho na Terra para dizer, eu com a ajuda de Deus e da terapia, dos remédios que os médicos estão me dando, eu estou vencendo esses meus apetites absurdamente, né? E aí não tem desculpa, mas infelizmente, do jeito que o mundo anda, né, eles acham que é melhor falar que a gente tem que perdoar essas pessoas. Olha, essa semana aconteceu uma coisa muito grave, que eu acho muito séria. E eu perguntei para Jesus sobre isso, o que que ele, né, o que que eles entendem sobre isso que eu queria entender. Eu falei assim, por que que aquele rapaz que tá segurando uma bazuca lá, uma metralhadora, não sei aonde, lá na favela, ele tá virando capa de revista? O cara que canta a música, o MC, não sei o que, não sei o nome, tá cantando música de apologia ao crime e tá sendo chamado para posar na capa de revista famosa internacional, né? E virando o herói do Brasil, todo mundo lá. Ele saiu da cadeia, né? Não ficou preso, devia ter ficado, e não ficou preso e saiu, né? Todo mundo parece. Nossa Senhora, foi uma coisa horrorosa essa semana que aconteceu. Horrorosa, semana passada. Aí eu perguntei para Jesus, Jesus, o que que significa isso? Ou o senhor me explica porque eu não tô entendendo. Esse povo, por que que esse povo tá dando, né? Tá fazendo isso? Tá aplaudindo uma coisa dessa? Por que que essas pessoas estão fã desse cara? E por que que tem pessoas querendo tirar foto desse cara e colocar numa capa de revista? Que é isso? É para humilhar os brasileiros? O que é isso? Pra quê? Pra quê? É para humilhar a gente? Que é isso? Aí Jesus colocou no meu coração o que tá acontecendo na cabeça do ser humano hoje em dia. Ele falou assim: olha, Fê, esses caras que estão fazendo apologia ao crime, que são filhos de traficantes,
eles não vê a droga como um problema. Eles não vê que o tráfico é uma coisa errada. Eles acreditam que é um produto que é muito consumido, e é verdade, que é como qualquer coisa, Coca-Cola, refrigerante, arroz, feijão, e que eles são os vendedores desse produto. E que eles têm direito, e as pessoas têm direito de usar o quanto quiser das drogas que eles vendem, e que eles têm o direito, né, de vender essas drogas lá na favela e que esse dinheiro seja ali para benefício das famílias da favela, né, para poder suprir, né, os bens ali, de poder fazer pela favela algum benefício. E eles acreditam que eles têm direito a tudo e que eles não devem ser presos, então eles acreditam que eles não devem ser presos porque eles estão fazendo um bem para quem usa a droga. E que a droga, ela não, hoje em dia não deve ser vista como uma coisa horrorosa, mas deve ser vista como mais um produto de farmácia lá, quando você precisa resolver um problema ali, de você tá nervosinho, você vai, toma droga e fica tudo bem. Ah, você tá meio lerdo, você vai tomar droga e fica agitado. Ah, você é tímido, você toma droga e fica muito, né, corajoso. Então, eles pensam que a droga, eles poderiam ter farmácias de droga em todas as esquinas das favelas ou no Brasil inteiro, eles querem ter o direito de fazer. E o fato de terem armas, Jesus, aí ele falou, e o fato deles terem armas é a defesa deles contra a polícia, que é injusta, que não deveria existir leis contra o tráfico e não deveria eles precisar de armas para se defender. Mas como eles têm o direito de vender as drogas e a polícia vai lá caçar eles, então eles têm o direito de ter, com todo gosto e prazer, as armas. E por isso que ele fala que ele usa a arma com prazer, porque eles estão fazendo bem para a sociedade. Então a arma que eles têm é para defender o negócio deles, que não é mal, é bom. Gente, quando Jesus falou isso para mim, sério, eu conversei com Jesus sobre como eles pensam. Jesus, me mostra a cabeça desses caras, me mostra a cabeça desses caras para me entender como que uma pessoa tem coragem de fazer um negócio desse. Aí Jesus mostrou para mim, falou tudo isso para mim. Eu falei, hã? É assim que eles pensam? Eu nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa, irracional. Pois é isso que eles pensam. Jesus falou para mim, eu falei, Jesus do céu, que absurdo, como que pode, gente? Aí você fala assim, mas como que Jesus fala tudo isso para você? Nossa, que absurdo você falar que foi Jesus que falou, acho que foi o demônio que falou pra você. Não, foi Jesus mesmo, que Jesus sabe de tudo. Não precisa de demônio nenhum, não, tá? Não é só o demônio que domina as coisas que é más, que sabe das coisas, não. É Deus que sabe o que é bom e o que é mal no homem. Entendeu? Então, quem fala essas coisas pro Filho da Divina Vontade é Jesus, sim. É Deus quem fala, para você poder saber e para você poder sentir os sentimentos reparadores que vão agir ali dentro de você, os pensamentos reparadores que você vai ofertar em prol, né, da Divina Vontade, criar ali a atitude contrária a essas coisas, né, a oposição a essas coisas. E você ficar horrorizada mesmo, que é o sentimento certo. Você tem que ficar horrorizada com um negócio desse. É o sentimento certo. Então, meu Deus, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de nós. O que está acontecendo nesse planeta, Pai? O que esse Brasil está virando, Senhor, Deus do universo? E você vê mesmo que o governo é mancomunado com essas forças das trevas, né? Com esses crimes organizados, que o governo quase que aprova, né? Que daqui a pouco ele está aprovando leis que facilitem mesmo a venda da maconha, né? Já tem países que liberaram a maconha para ser vendida, e daqui a pouco você não tem que achar problema mais de vender outras drogas também, entendeu? Que daqui a pouco eles acham que é melhor liberar, entendeu? Gente, por que que é melhor liberar? Porque daí eles vão ganhar muito mais dinheiro, porque daí aquela pessoa que não usa a droga porque é proibida, ela vai falar assim: agora eu vou usar, porque eu sei que é uma solução para isso, para aquilo, vai resolver o meu problema assim, assado. Então, um pouquinho só não vai fazer mal para mim. E não sei o que lá, eu consigo me segurar, eu consigo me dominar, eu não vou ficar viciada. Tem gente que ela não usa a droga porque não quer ir lá na boca de fumo comprar, porque é crime. Tem gente que só não usa porque sabe que é proibido, entendeu?
Mas se for liberado, a pessoa vai experimentar. Ela vai, se ela precisar e tiver lá tendo surto lá psicótico de tanto nervoso e ansiedade, ela vai falar, alguém vai chegar nela assim, ah, vai, fuma um cigarrinho, um cigarrinho de erva, toma essa pílula aqui, você vai ver. Ah, você tá lerdo, não tá conseguindo focar nos seus estudos? Ah, toma esse comprimido aqui, esse remedinho aqui, você vai ver. Você vai conseguir estudar a noite inteira e vai guardar tudo e vai passar na prova, você vai ver. Gente, gente, o negócio tá preto. Vocês não sabem o que que vai chegar, o que que vai acontecer, entendeu? Vocês não têm noção do que estamos, para onde nós estamos caminhando. Aqui é para falar a verdade, gente. É para falar a verdade. Eu não tô aqui para falar besteira, não. Eu tô aqui para esclarecer para vocês a mais pura verdade, a verdade das trevas e a verdade do céu, né? A gente tá aqui para poder pôr os pingos nos is, para não ficar ninguém com dúvida de nada. Entendeu? Para a gente poder entender o que nós podemos viver em prol disso. Aí você fala assim, o que que nos resta agora, né? Viver para dar glória a Deus, para poder fazer as reparações e produzir para essas almas os orvalhos benéficos, que são as inspirações que vão tirá-las, né? Que são as verdades que entrarão através das almas para tirá-las dessa situação por livre e espontânea vontade, porque elas vão ter passado por muitas cruzes de desapontamento. Jesus vai visitá-las com as cruzes de desapontamento, e na hora que elas estiverem lá no buraco do poço, lá no fundo do poço, precisando de um apoio, precisando de uma resposta de Deus, e elas clamando por Deus para misericórdia, vai chegar no ouvido delas o orvalho benéfico do que elas precisam fazer para vencer essa tragédia. Então a gente precisa continuar firme, fazendo as nossas reparações, vivendo na divina vontade, produzindo esses orvalhos benéficos que são necessários para essas almas mesmos poderem ser libertadas. E deixa Deus trabalhar, deixa Deus livre para fazer a justiça cair sobre a terra o quanto Ele quiser, deixa Ele permitir tudo o que está acontecendo, porque esses males são as sementes para os bens que virão depois. Todos os males que estão sendo permitidos por causa do maluquice do homem, dessa realidade humana, o homem chegando ao extremo da loucura, mas deixa que são os males, são a semente para surgir as respostas que os homens depois vão buscar para sair desse buraco em que se meteram. Eles vão ver que isso aí não vai para lugar nenhum. Que isso aí tá. Que eles vão ver criança fumando dentro de casa, se liberar a droga. Que eles vão ver criança fumando dentro de casa com 6 aninhos, né? Com balinha de maconha. E daí eles vão ver as crianças usando droga. E eles vão falar: o que que aconteceu? Olha o que que eu fiz com meu filho. Ele não quer nem comer mais comida, ele só quer droga. Ele só quer a droga. E aí ele vai ver o filho dele mofando lá dentro da própria casa dele por causa da maluquice que ele fez. Porque ele não pensou. E vai ver a criança lá passando fome e só querendo a droga. A criança morrendo de magra e querendo a droga, e cada vez querendo mais droga. Gente, quando o homem vê o que está acontecendo nesse mundo, que chegar nesse extremo, ele vai ter que reagir. Aí as coisas vão ter que. Infelizmente, parece que tem que acontecer, tem que chegar no mais alto grau de burrice, tem que chegar no mais alto grau de loucura. Parece que tem que chegar, gente. O ser humano está tão perdido que se não chegar, ele não enxerga. Mas será que ele ainda vai enxergar? Ele vai enxergar. Vai, eu garanto para vocês, vai enxergar. Mas sempre vai ter os malucos que já vão vão estar tão doente que não tem mais o que fazer com eles. Gente, sempre tem, o Espírito Santo sempre pode recuperar uma pessoa que está no mais alto grau do vício. Eu já vi testemunhos de pessoas que estavam no crack, assim, morrendo, e que se levantaram das cinzas pela ação do Espírito Santo. Não duvide de Deus. Deus pode transformar uma pessoa que está no mais fundo do poço. Deus pode curar uma pessoa, entendeu? Vencer, fazer ela vencer. Eu garanto para vocês, não duvidem da ação de Deus, do que ele pode fazer. Não duvidem, porque ele já faz. A gente já vê testemunhos valiosíssimos de pessoas que venceram as drogas, que venceram o sexo, a pornografia, venceram vícios absurdos nesse mundo.
Então a gente não pode perder a esperança. Jesus é a esperança. A graça de Deus é a esperança. Ele trabalhou para isso. E está sobre nós. Ele está sobre nós, mas ele precisa que o homem acorde. Se o homem não pedir ajuda, se não pedir socorro, não vai ter a graça caindo sobre ele. O homem precisa se abrir para que a graça caia. Senão não tem outro jeito, tá? Aí, outra pergunta aqui que ele respondeu. Eu dei aos humanos um coração para que eles pudessem manter-me, seu Deus, que estou em toda parte e que sou incompreensível nele, para que o simples pensamento de mim fosse o seu deleite, né? Então a pergunta é do coração, né? Que é, por que você deu um coração e uma vontade, senão para escolher o que é mais doce e amar as delícias mais agradáveis? Aí ele responde: Eu dei aos humanos um coração, mas para que eles pudessem manter-me, seu Deus, que estou em toda parte, que sou incompreensível neles. Não para poder ir atrás de tudo quanto é coisa agradável e tal, mas que o simples pensamento de mim é que fosse o seu deleite. Então é Deus que é o que é mais agradável, o que é mais perfeito. E aí é para nós buscarmos através do nosso coração que ele nos deu e da nossa vontade ele. Ele é a resposta para nós. Não é as outras coisas. Se a gente ir para as outras coisas boas e agradáveis, elas só vão nos distrair e vão ocupar o espaço que não é de Deus. E elas não vão nos saciar. Elas não vão nos saciar. Vai ser só uma ilusão. E a gente não vai realmente alcançar o verdadeiro deleite, o verdadeiro prazer da vida, que é viver com Deus. Felizes com Deus, sempre. Então é isso que Deus quer que a gente busque, né? E vamos lá. O monge apareceu novamente em sua escada, como antes, dizendo: Ó juiz, por que deveria eu buscar a sabedoria de Deus se tenho a sabedoria do mundo? Ou outra pergunta: por que eu deveria ficar triste e chorar se tenho alegria? Né? Porque Jesus fala que nós deveríamos ficar tristes e chorar, né? É, aí a pergunta é assim: por que eu deveria ficar triste e chorar se tenho alegria e honras mundanas em abundância? Terceira pergunta: diga-me, por que ou de que maneira devo me alegrar quando há aflição da carne? Né? Porque Jesus fala que quando está na aflição da carne, você deveria se alegrar. E ele fala: por que isso? Por que eu deveria ter medo se tenho a força do meu próprio poder? Por que devo obedecer aos outros se tenho controle de minha própria vontade? Olha que interessante, né? Só perguntas interessantes. Aí ele responde: amigo, quem é sábio em relação ao mundo é cego em relação à minha pessoa, seu Deus. Portanto, para obter a minha sabedoria divina, é preciso buscá-la com diligência e humildade. Então, quem é sábio do mundo é cego em relação a Deus. E aí que adianta você saber um monte de coisa do mundo, conhecer tanta coisa e ser inútil para você conseguir a salvação eterna. Não vale a pena, né? A outra é, quem tem honras, a outra resposta, quem tem honras e alegrias mundanas é perturbado por diversas ansiedades, verdade, e se envolve em situações amargas que levam ao inferno. Para não se desviar do caminho para o céu, é preciso ser piedosamente solícito, orar e chorar. A pergunta é, né? Tem que voltar aqui, porque deveria ter resposta logo depois da pergunta, né? Seria perfeito, mas tem as primeiras perguntas, depois tem as respostas. Então, a segunda, por que eu deveria ficar triste e chorar se tenho alegria e honras mundanas em abundância? Quem tem honras e alegrias mundanas é perturbado por diversas ansiedades e se envolve em situações amargas que levam ao inferno. Para não se desviar do caminho do céu, é preciso ser piedosamente solícito, orar e chorar, né? Então, aí ele fala, por que eu devo chorar se tem coisas, né? Se eu tenho alegria? Por que eu tenho que, né? Porque é Jesus quem fala, né? E é hora de chorar, né? E não de se alegrar, porque nós estamos numa situação de culpa, né? O pecado original tá aí, a gente tem dificuldades e para vencer. Então Jesus ele fala que é melhor chorar, né? Lutando e renunciando ali naquele momento a sua, né, a sua vontade, os seus apetites
É melhor você chorar renunciando aos seus apetites, porque não é fácil renunciar aos próprios apetites. Você vai chorar, né? Então é melhor você chorar e se amargar pela luta contra os apetites do que se fartar das coisas, usar de tudo, né? E depois ficar nessa busca desenfreada por mais, né? Nunca, né? O pecado, ele é uma coisa que enreda em você, né? Se você procura essas coisas, né? Honras e alegrias mundanas, você tem que mantê-las. E para mantê-las, é corrupção. Você tem que fazer, né? Pagar para isso. Não é de graça. Você tem que ficar sempre mantendo pagando para as pessoas, né? Ficarem ali alimentando de uma certa forma aquela realidade, né? De honras ali que você está buscando. E aí você fica sempre ansioso se alguém parou de dar like nos seus vídeos. Se pararam de te seguir, você fica ansioso. Então você fica constantemente trabalhando todos os dias, né? E arrumando situações amargas que levam você ao inferno. Aí a gente vê os influencers. Um exemplo é legal, os influencers que ficam filmando a vida deles todinha. Todinha, todo momento que acontece, qualquer coisinha que acontece com eles estão filmando, né? Uma Virgínia da vida, né? Um outro casal lá da vida lá que também faz isso, que até o cara mostrou a foto, não, mostrou, né, o vídeo do bebê que a mulher dele perdeu, né? Foi a coisa mais nojenta do mundo, né? Para poder ter views. Então, hoje em dia, o que mais está acontecendo é isso, né? Buscando essas honras e alegrias mundanas através dos seguidores, né? E aumentar os seguidores. E se perde os seguidores, lá vou eu inventar alguma coisa. Ah, agora eu vou inventar meu divórcio. A gente estava feliz da vida, nós dois, tirando foto, né? Mostrando que nosso amor é lindo, a nossa família é maravilhosa, a gente indo passear no lugar assim, olha como nós somos queridos, falando, né, de como é o relacionamento e tal, e todo mundo fica, ai, que lindo esse casal, que lindo que é a história deles, ai, a gente tá fazendo isso agora, e a gente foi nesse show, ai, eu fui nesse lugar, isso aqui lá, e fica lá, tirando um monte de né, de vídeo, fazendo vídeo toda hora de tudo que acontece, tudo, e fica nessa ansiedade. Nossa, a gente tem que fazer um vídeo disso. A gente tem que ficar bonito, né, para poder tirar o vídeo, fazer vídeo. Então, eu imagino como deve ser difícil ficar mantendo isso, gente. Deve ser um absurdo isso aí. A moça sempre fazendo maquiagem, né, sempre arrumando, indo na estética, arrumando o cabelo para poder ficar bonito nos vídeos. E toda hora tendo as melhores roupas para aparecer, e cada vez uma roupa mais diferente da outra, porque ela não vai ter coragem de ficar aparecendo com as mesmas roupas. Imagina, para alimentar isso deve ser uma coisa assim. Eu fico imaginando que se eu fizesse vídeos desse jeito, eu ia ficar com vergonha de aparecer com cabelo igual todos os dias. Eu ia ficar com vergonha de estar com uma mancha na pele, né? Com alguma coisa errada na pele. Eu ia ficar com vergonha de estar gorda. Então, eu ia ter que fazer muita academia, tomar, né, tomar remédio para emagrecer. Eu ia ter que ficar comprando roupas todos os dias novas, né? Sapato, roupa, tudo quanto é coisa nova, né? Todo dia ter uma roupa nova e todo dia tendo que fazer uma maquiagem diferente, ou então, né, não sei, ou cabelo diferente, ou tá com o cabelo bonito, hidratado, senão as pessoas vão falar, "Ah, nossa, olha como ela tá com o cabelo todo ressecado." Então, ia ter os hates, né? Ia ter que lutar contra isso, então tem que aparecer uma imagem bonita. Nossa, deve ser uma coisa absurdamente insuportável essa vida, né? Essas pessoas devem trabalhar incansavelmente. Nossa, deve ser escravos. Eles devem ser escravos disso, né? E aí, meu Deus. Ah, não, Aline, é assim não, eles já são bonitos. São sempre bonitos. Eles põem a cara sem maquiagem mesmo, que já estão bonitos. Não, nem sempre, gente. Você acha que as pessoas iam suportar ver a cara todo dia sem maquiagem da moça? Claro que não, né? Sempre ela tem que estar variando, porque vai ter os hates, vai ter as pessoas falando, e elas não vão ser fãs de uma pessoa feia que aparece toda hora feia. Desculpa, 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 desculpa. Eles olham até a celulite da pessoa, meu. Isso aí vai ter que. Nossa, eles olham até a celulite. Eles olham tudo, pessoal. Eles reparem tudo, eles criticam tudo. Tem sempre aquelas pessoas que são só os perseguidores dessas pessoas, só para poder falar mal delas. Tem sempre aqueles que gostam, mas tem aqueles que estão ali vigiando para poder pegar qualquer errinho da pessoa, né?
E aí, nossa, meu Deus, eu fico imaginando como deve ser uma escravidão essa vida. Deus que me livre, Senhor. Né? E o quanto deve ser absurdo isso. Eu já vi algumas séries de pessoas que faziam isso. Nossa Senhora, a menina estava doente, surtando por causa disso. Filmava todo tipo de coisa. Daqui a pouco tava colocando, na hora que ia ganhar neném, tava querendo até mostrar o neném saindo de dentro dela para poder ter as visualizações ali, as pessoas ver o neném saindo de dentro dela. Daqui a pouco ela tava pedindo pro médico filmar a hora que o neném tava saindo de dentro dela. Só faltava isso, meu. Você precisava ver que maluquice, a pessoa tava surtando. Séries que essas séries de hospitais que tem os médicos de hospital com psiquiatras, tudo no hospital. Aí tinha vários episódios. Alguns episódios dessas séries tinha pessoas assim que eram influencers que filmavam tudo que acontecia com eles. Gente, a pessoa só pensava nisso. Você precisa ver que maluquice que era. Aí quando ficou doente, contando a doença toda, né? Todas as consultas no médico, diagnóstico, mostrando os exames, sabe? Para poder conseguir ali a manter a visualização, a dó das pessoas, as pessoas sendo torcendo por ela, rezando por ela, não sei o que lá. Você precisa ver que absurdo. E tem os malucos que ficam acompanhando essas fofoqueiras, né? E fica acompanhando. E tem os malucos que larga de viver a própria vida para viver a vida do famoso lá, da sua celebridade que segue. Larga a própria vida para viver a vida do cara. Gente, é absurdo. Esse que é o pior, gente. É ter gente que larga da própria vida para ficar acompanhando a vida de outra pessoa. E aí não consegue respirar se não vê o próximo vídeo, se não vê o próximo post, não consegue respirar enquanto não sabe o que aconteceu com fulano. Que ele, amanhã eu vou em tal lugar. Aí ele avisa, amanhã eu vou em tal lugar e tal. E a pessoa que segue não suporta ficar sem saber o que aconteceu. Se ficar sem saber o que aconteceu, se mata quase se deixar. De tanto que surta por causa disso, gente. É muito sério o que está acontecendo no mundo hoje. E você fala assim, da onde que vem essa loucura? Senhor, responde para nós, da onde que o ser humano chegou nesse grau, Senhor? De tanta escravidão, viciados, né, na vida de outras pessoas. Além das drogas, além do álcool, né, além da pornografia, do sexo, né, da comida, né? Ainda é viciado na vida de outras pessoas, de seguir a vida de outras pessoas. Você fala, que isso? O que está acontecendo com o ser humano, meu Deus do céu? E é endorfina também, tem endorfina, tem dopamina, tem tudo isso aí. É absurdo, é uma coisa. Gente, é assustador. Vamos lá. Tô quase chegando na hora da outra palestra, mas eu vou terminar aqui. A terceira pergunta. Jesus responde: também é muito benéfico se alegrar com as aflições e doenças do corpo, pois minha misericórdia alcança aqueles que estão aflitos no corpo, e pela minha misericórdia eles se aproximam da vida eterna com mais facilidade. Aí o cara fala: por que que nós temos que nos alegrar com as doenças do corpo e as aflições da vida? Aí Jesus: é benéfico sim se alegrar com as aflições e doenças do corpo, pois a minha misericórdia alcança aqueles que estão aflitos no corpo, e pela minha misericórdia eles se aproximam da vida eterna. Então por que que se aproxima? Jesus explica no livro do céu, né? Por causa que a cruz, ela é benéfica. A cruz purifica o homem de toda essa maluquice que o homem vive de culpa, né? De pecado, de maluquice do homem, toda essa vontade humana doente. Se a pessoa está aflita com aflições da vida, Jesus tem misericórdia por causa que essa aflição é justa, né? Dela estar ali passando fome, passando dificuldades, está faltando dinheiro para pagar as contas, ela tá com aluguel vencendo e não tem aonde arrumar, e ela tá lá aflita. Então ela tá desesperada, precisando do dinheiro, isso é uma aflição. E Jesus tem a misericórdia dessa pessoa, né? Porque ela tá sofrendo por uma coisa justa. E esse sofrimento é muito valioso para a alma da pessoa, porque ela vai pedir ajuda para quem? Quem sobrou? Deus, né? Então, e isso vai purificando ela de estar buscando né? Imagina se ela tá rica, se ela tá diferente dessa situação de aflição, e ela tá rica, ela vai procurar Deus para alguma coisa? Ela vai procurar Deus? Não, ela não vai procurar Deus.
Ela só vai procurar Deus se ela estiver na cruz. Então, a cruz é salvação, porque se a pessoa tá de boa, ela não busca Deus. Então, agradeça a Deus pelas aflições e doenças. Agradeça a Deus pelas cruzes. Porque se não tivesse essas coisas, se Deus não permitisse essas coisas, só o pó nosso. Ninguém mais se salvaria na terra. Ninguém, gente. Olha, o inferno ia ficar com todas as pessoas. Todas que nascessem ia pro inferno. Todas. Todas. Não iria ter mais salvação. E você tem noção? Aí você fala assim, nossa, mas que isso? Deus é muito bom demais, Deus é muito bom. Meu Deus, isso aí é misericórdia que até absurda. É uma misericórdia até absurda. Meu, se a pessoa estiver na riqueza, ela vai contra Deus, então ela não ama Deus. Como que Deus então permite que a pessoa fique na aflição então, para poder ela buscar a Deus? Nossa, parece que Deus tá é tipo assim, é como se Deus estivesse se humilhando, né? Permitindo as cruzes para as pessoas, se humilhando, para poder ainda ter almas que vão ser salvas por ele. Parece que Jesus está tendo que se humilhar. Tem gente que pensa assim. O demônio pensa assim de Deus, sabia? O demônio não vê bondade nisso. O demônio vê desespero em Deus. O demônio vê a misericórdia de Deus como desespero, como uma loucura de Deus, como se Deus fosse louco. Meu, se eles não querem você, por que que você ainda fica insistindo com essas coisas, com essas criaturas? Se você der dinheiro, eles vão ficar lá curtindo o dinheiro. Por que que você faz isso? Então, tira o dinheiro deles, deixa eles aflitos, permite as cruzes para eles, e aí eles voltam para você, aí você salva eles. Que loucura é essa? Eu também já perguntei isso para Deus. Eu perguntei, mas não com arrogância, eu perguntei com humildade, né? Perguntei, Senhor, me explica esse desespero de amor que o Senhor tem, esse excesso de amor, que é absurdo, é um absurdo. Eu perguntei para Deus, aí ele falou assim, filha, é uma misericórdia e um excesso de amor que não é compreensivamente humana, mas tenta me acompanhar, ele falou para mim, tenta me acompanhar. Vocês são cegos, entendeu? O pecado deixou vocês cegos, todos ignorantes. Mas vocês têm capacidade ainda de pensar, vocês têm capacidade né? Eu posso fazer alguma coisa? Eu vou fazer. Para tirar vocês da cegueira, para fazer vocês me enxergar de alguma forma. Então eu vou fazer tudo para salvar vocês. Tudo! Vou, a minha misericórdia vai fazer tudo mesmo, e mais um pouco, sem. E eu não tenho vergonha de fazer isso. Ele falou: eu não tenho vergonha. Eu não ligo porque o demônio pensa de mim, deixa ele pensar que eu sou desesperado. Não tenho vergonha de fazer. E eu vou lutar né, por vocês até o último minuto da vida de vocês, da vida de cada um. Aí eu falei assim, mas senhor, meu, me explica isso. Ele, meu, como que no final da vida o senhor tolera isso? Que no final da vida e depois no purgatório que a pessoa vai entender tudo. No purgatório, senhor. O Senhor mostrando as almas do purgatório e elas entendendo o seu amor só lá no purgatório. Meu, que loucura é essa, meu? Que doideira. Ele falou assim, filha, é o meu amor. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Essas pessoas, se elas chegarem no céu, elas vão se alegrar quando elas me verem depois. E elas vão passar o resto da eternidade me agradecendo pela loucura que eu fiz por elas. Gente, elas vão passar e eu quero. Ele falou: eu quero esse louvor. Não tem problema. Eu quero esse louvor. Eu os criei para mim. E qualquer coisa que eles derem para mim, mesmo que seja depois do purgatório, eu aceito. Eu não quero perder ninguém. Então eu sou louco de amor. Louco. Louco, louco, louco. Eu choro porque eu tô repetindo aquilo que tava dentro, né, dos meus pensamentos, das conversas. Então eu choro muito. Porque é muito lindo, meu Deus.
Ele fala assim: não tem problema, quando eles chegarem, eles vão saber tudo. É lá no céu, que é o lugar onde eles vão realmente aprender tudo o que eu sou. Então não tem problema de ir na terra, até no último minuto de vida, eu esperar por cada um se arrepender e ir comigo. Não tem problema. Que depois no purgatório que eles vão ser purificados de todos os maus pensamentos, de todas as tendências do pecado, não tem problema nenhum. Porque depois que eles chegarem no céu, eu vou ter eles para toda a eternidade e eles vão me agradecer. Eles vão me agradecer. Eu sei que eles vão me agradecer. Eu já vi eles me agradecendo. Então ele já viu quem vai estar lá. Mesmo fraco em estatura, pequeno em estatura, ele falou que não liga. Ele não liga de ter bebês espirituais. Não tem problema, né? De ter anões espirituais no céu. Desde que estejam lá, agradecendo a ele eternamente, totalmente felizes por terem sido salvos. Gente, é tão maravilhoso isso, vocês não têm ideia, gente. Mas só que tem gente que não pensa desse jeito. Tem gente que vai pela cabeça do demônio. Por isso que você vê algumas pessoas muito duras falando. Por exemplo, eu acho que um influencer católico que é muito duro é aquele pregador Anderson lá. Acho que é Anderson,